Oi, gente! Eu sou a Natasha Nakita, do canal Oxente uma Bruxa. Sou aqui das Alagoas, Nordeste, Terra Quente. E estou aqui participando dessa live junto da minha alta sacerdotisa querida, que é a Redmon, a Ellen Redmon, do Tríade Mística e também do Jardim de Hecate, tá? Desde já quero que todos vocês sejam bem-vindos e vamos juntos aí nessa live. Olá, pessoal, eu sou a Red Bull, né, do canal Jardim de Hecate, Tríade Mística, como a Natasha falou. E hoje nós vamos bater um papo aí falando sobre os sinais de Hecate, né? E às vezes Hecate dá uns sinais pra gente, manda mensagens, como saber que isso não é loucura, como saber quando que é sinal, quando que não é. E aí a gente vai bater um papinho sobre isso. Então, já aproveito para dizer para vocês já deixarem o like. Tiver qualquer sugestão para próximas lives, já deixem embaixo, que esse vídeo vai sair no canal das duas, né? Então, aí pode deixar as sugestões e a gente depois vê as sugestões para poder gravar outros vídeos, né? Então, vamos lá. Natasha, conta pra gente aí qual foi o que você lembra do sinal que foi mais óbvio de Hecate que aconteceu aí na sua vida. É uma longa história. Não, gente, é o seguinte, Hecate me mandou sinal a minha vida inteira, né? Desde quando eu era criança, através de sonhos, né? Só que assim, eu não entendia. Eu vim de uma família cristã que era ligada ao catolicismo, então para mim eram coisas muito distantes da minha realidade e eu nem fazia ideia que existia. Mas mesmo assim, ela sempre foi mandando sinal, mandando mensagem, e eu achava que era coisa do demônio, né? A gente com as crenças limitantes e acha que é tudo coisa do demônio, assim. Depois eu fui entendendo alguns contextos, alguns sinais, inclusive, mas assim, o sinal que mais me marcou foi quando já dentro da bruxaria catina, eu acredito que o ano passado eu estava numa vibe que eu queria entrar na Goétia, né? Para quem não sabe, a Goétia, ela é uma vertente que trabalha com alguns espíritos mais densos, que são conhecidos como daimons, e que a gente encontra muito conteúdo aí no YouTube e nas redes sociais afora. E eu queria, porque queria entrar na Goétia, porque eu queria ganhar dinheiro, né? Eu sou comerciante, então estou muito ligada ali àquela coisa de pagar boleto, de arrumar conta, de resolver isso, resolver aquilo. E eu estava naquela vibe. E aí eu fui entrando em contato com pessoas que eu nem deveria ter entrado em contato e fui procurar conhecer algo que não estava no meu contexto, mas até então eu queria ser a fodona e eu queria trabalhar com Diamonds, porque as pessoas falavam que o dinheiro vinha fácil, determinar, de acordo com o determinado Diamond que você trabalhasse, etc. E aí, no dia que eu ia entrar num determinado curso, que eu já falei, inclusive, aqui para a Red, um curso que eu ia aprender a trabalhar a Goétia de forma mais errada possível, né? Não existe certo ou errado, mas existem alguns contextos, preceitos que a gente precisa seguir para poder até se proteger, né? E aí, lá vai eu, pegando dinheiro de onde eu não tinha, porque o curso era caro, e já ia me inscrever, né? Toda feliz. Não tinha nem de onde tirar, mas estava tirando de onde eu nem podia. E aí, nesse mesmo dia, foi o dia que chegou esse aqui, esse sigilo aqui, esse símbolo, né? Para a comunidade hecatina, todo mundo sabe que é a roda de Hecate e os trófalos, né? Só que nesse determinado dia, eu sentei e perguntei, mentalmente, estava lá na minha área e perguntei, Hecate, será que eu estou preparada? Será que eu estou preparada realmente para trabalhar com esses espíritos? Porque são espíritos densos que, às vezes, a gente não tem muito controle. Se eles perceberem que o bruxo não tem controle sobre eles, a gente se ferra. Quem trabalha na Goétia sabe disso, né? E aí
No mesmo dia, chegou o correio, quando eu abro, eu nem lembrava que eu tinha comprado, né? Estava esperando, como aqui tudo demora a chegar uma eternidade, simplesmente chegou naquele dia específico que eu ia fazer o pagamento, e aí eu entendi. Eu entendi que não era a hora, que eu não estava preparada para trabalhar com aquilo. Inclusive porque eu tenho criança, eu sou muito sensível. Quem trabalha na Goetia sabe que precisa estar sozinho em casa, e é bom não estar com as crianças por perto quando invocar esses determinados espíritos, né? Uhum. E entendi. Foi como se Hecate jogasse assim a mão na minha cara e dissesse: Poxa, não, você sabe que não. E Aham. foi o que mais me marcou, assim. Entendi. Nossa, bem forte, hein? Bem Pois é. forte mesmo. Caraca. Assim, deixa eu ver se eu lembro um sinal de Hecate que foi bem forte, assim, que me marcou. Eu acho que quando eu comecei na bruxaria e tal, eu não cultuava divindades, né? Eu cultuava, só trabalhava com plantas elementais, trabalhava muito com elementais, com devas elementais, com fadas. Então, assim, eu não trabalhava muito com divindades. E aí, do nada, eu comecei a abrir coisas na internet falando sobre Deusa Mãe, Deusa Mãe, Deusa Mãe. Aí eu fiquei assim, gente, todo mundo tem Deusa Mãe, não tem Deusa Mãe. Aí eu comecei a pesquisar, né? E vi que tinha como você descobrir a sua Deusa Mãe. Depois eu vou até gravar um vídeo, depois a gente pode até gravar um vídeo junto falando sobre Deusa Mãe, né? Aí eu peguei e comecei nessa me questionar, né? Quem é minha Deusa Mãe? Quem é minha Deusa Mãe? E aí tudo que eu pesquisava na internet aparecia Hecate. Aí eu fiquei assim, mas gente, Hecate, pô, nada a ver, né? Apareceram coisas de Hecate, nem tô pesquisando nada sobre Hecate. Aí tudo Hecate, 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 Hecate. Aí eu falei, ué, gente, será que Hecate quer se comunicar de alguma forma? E eu totalmente ignorando que eu tava pesquisando sobre Deusa Mãe. Aí eu continuei pesquisando sobre Deusa Mãe, e aparecendo um monte de coisa sobre Hecate. Aí eu falei assim, vou fazer um ritual, né? Pedindo para que minha Deusa Mãe apareça, que ela mande um sinal. Aí eu fui copiando as coisas, né? Montando e tal, o ritual. Aí eu montei tudo, ficou um dia para poder fazer o ritual. Aí que eu tava ajeitando tudo, falei assim, voz alta, né? Eu vou fazer o ritual hoje. Aí eu escutei uma voz, pra quê? Aí eu, como assim? Eu falei, vou fazer o ritual pra minha deusa mãe, né? Aí ela foi e falou assim, eu sou sua deusa mãe. Aí eu, como assim? Deusa mãe? E tipo, tudo de Hecate, aparecendo um monte de coisa de Hecate, um monte de coisa de Hecate, e eu nem tchum. Aí foi aonde foi e falou, eu sou Hecate, sua deusa mãe. Aí eu, caraca, ainda fiquei assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Porque eu tô vendo um monte de coisa de Hecate na internet, e já tô começando a alucinar, né? Aí eu falei assim, não, eu vou fazer o ritual sim. Aí eu ajeitei as coisas para poder fazer o ritual, aí eu escutei assim, você vai fazer ritual para quê? Mesma coisa. Aí eu nem lembrava disso. Eu falei assim, Hecate, é você? Igual uma idiota. Mas Aí foi e falou, eu sou Hecate, eu sou sua mãe. Aí eu parei o ritual, mudei tudo. Em vez de fazer o ritual de saber quem era minha deusa mãe, eu fiz um ritual de apresentação para Hecate. Tá, então eu vou fazer um ritual. E aí, durante o ritual, eu senti coisas que, tipo, tinha muito tempo que eu não sentia. Porque quando você já é bruxa há muito tempo, você já está acostumado a fazer ritual. Então você dificilmente você sente aquele frio na barriga, aquelas coisas assim que. Mas não, esse ritual foi diferente. Eu fiquei gelada, eu fiquei quente ao mesmo tempo, me deu um calor, me subiu um calor, um calor, um calor. Aí eu consegui fazer o ritual e de lá para cá, sempre que eu falo assim, Hecate, me dá um sinal de que isso é isso mesmo. Aparece uma pessoa aleatória e fala alguma coisa do número 3. Tipo assim, até dia 3, eu não sei que dia 3, eu já sei que é um sinal de Hecate.
é dessas, né? Como é que pode? É incrível. Ela, tipo, começa a mudar as coisas assim, bu, 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 e, tipo, você fica assim. E o engraçado é que a gente ainda fica, né, se perguntando, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que tá acontecendo, né? Só que aí eu comecei a perceber que a gente desenvolve esses questionamentos por conta das nossas crenças limitantes. Por exemplo, eu, né, como eu falei, eu vim de uma família cristã, mesmo não praticando, mesmo nunca se sentindo à vontade naquele ambiente, mas eu cresci inserida ali. Então, aquelas coisas, elas penetraram na minha mente, está no meu subconsciente, né? Então, eu acho que é isso que faz a gente fazer esses questionamentos. E simplesmente não chega a dizer, olha, que legal, é isso mesmo. A gente fica se refutando, né? Sem querer acreditar, sem querer, né? Mas não tem como. É verdade, é verdade. Então, assim, tem algumas pessoas que têm uma ligação com o cachorro, né? Que falam assim, Hecate, me dá um sinal. Aí, do nada, aparece um cachorro na porta de casa, ou alguém fica alguém não, né? Um cachorro fica uivando, alguma coisa assim. Tem gente que tem muita ligação com o cachorro. Tem gente que tem ligação com coruja, né? Aparece coruja em casa. Então, assim, eu acho que os sinais de Hecate têm mais a ver com aquilo que você tem conexão também, né? Por exemplo, a pessoa que não tem muita conexão com o cachorro. Então, dificilmente eu vejo uma pessoa recebendo, por exemplo, tem pessoas que aparece cobra em casa. Tem pessoas que aparece aranha em casa. Tem pessoas que aparece aquela borboleta grandona, que o pessoal chama de bruxa, né? Tipo, do nada aparece uma borboleta daquela gigantesca e tem gente que é largatixa. A casa não tem largatixa, do nada aparece um monte de largatixa. Mas, tipo, tem relação também do que você tá pedindo de sinal, né? Por exemplo, Hecate, eu tenho que fazer tal coisa na minha vida. Me mande um sinal se for para mim realmente fazer aquilo. Aí você começa a analisar as coisas, né? Então, mesmo quando às vezes a gente está para baixo, a gente não consegue nem sonhar, um parente, um primo, um colega do nada. Eu tive um sonho estranho, menina. Eu tive um sonho com não sei o quê, com uma velha, com um cachorro, com não sei o quê. Aí você já sabe que é o sinal. Às vezes o sinal ele vem através de outra pessoa e não através da gente. Isso é verdade. E ontem, inclusive, eu levei uma rebordosa. Eu já estava pensando muito sobre o assunto, né? A gente, às vezes, quem é mãe, né? Sabe que é difícil criar um filho, né? Principalmente no contexto atual, né? As crianças estão bem rebeldes e tudo mais. Só que aí, ontem, ela usou o meu esposo para dizer, olha, você tem que parar de estar falando isso, isso, isso e isso, né? E tem que aproveitar mais, tem que estar mais presente. E aí eu fui na internet olhar como é que faz para trabalhar com uma criança que está muito rebelde. E aí foi só lapada na minha cara, assim, sabe? E eu fiquei inteira com aquelas vozes na cabeça, falando, né? A voz, a história da voz. Falando, olha, você tem que agir assim, você tem que agir assim, você tem que conversar mais. Eu quase não dormi ontem, para você ter uma ideia. Caramba! Então é isso, ela usa mesmo as pessoas. É incrível. Principalmente os companheiros. Principalmente. Caraca, principalmente. Porque assim, às vezes eles estão, tá tudo bem em casa. Aí do nada solta uma coisa assim que você fica assim, ué, mas tá tudo bem, tá falando sobre uma coisa aleatória. Aí quando você começa a analisar, é uma coisa que você já estava raciocinando, que você já estava pensando. Aí você vai pegar o oráculo. Aí vem dizendo ali que no oráculo que foi Hecate te falando aquilo ali através de outra pessoa. Coisas aleatórias mesmo, tipo, teve uma época, assim que eu me consagrei sacerdotisa, que eu ficava me perguntando, né? Será que realmente estou pronta para o sacerdócio? Será que eu vou ser uma boa sacerdotisa? Eu ficava me perguntando isso, né? Aí uma vez eu estava na fila do mercado, aí tinha uma velhinha, sabe essas assembleanas do Rococó, que a gente chama, né? Pessoa que usa. Eu não sei nem se é assembleano, gente, vocês me perdoem, mas é aquela pessoa que usa tipo uma túnica na rua. Aí ela virou para mim e falou assim: Você é da igreja? Aí eu falei assim:
por quê? Aí ela falou assim, não, porque eu tô vendo uma luz em você, como se você fosse uma pastora, ou como se você fosse uma pessoa, assim, muito iluminada dentro da igreja. Aí ela falou assim, você é da igreja? Aí eu falei assim, olha, da igreja não, mas eu tô buscando, sim, minha evolução espiritual. Apesar então que eu tava falando. Aí é onde ela falou, né? Deus tem um propósito muito, muito grande na sua vida, um propósito de guiar pessoas. Só que, na verdade, não era Deus, né? Era a deusa. E aí ela me passou aquele recado, e é importante a gente interpretar também os recados, porque, tipo assim, dentro da crença dela, né? O que ela viu foi voltado para a parte cristã, né? Então, assim, quando falou que Deus tem um propósito na sua vida de guiar pessoas, na verdade era a deusa, né? Por quê? Porque ela interpretou dessa maneira. Então, assim, foi um sinal enorme de que realmente eu era para mim ser sacerdotisa. Então, tem coisas que acontecem, assim, de sinais que é bom sempre a gente anotar tudo no caderno e depois a gente revisitar aquelas anotações para poder a gente começar a ver. Por exemplo, eu vi muita lagartixa. E aí eu anoto, vi muita lagartixa. E eu fico de antena ligada quais são as cenas dos próximos capítulos. Porque aquilo que for muito marcante, aí eu já anoto, olha, pode ser que a lagartixa queria me dizer isso. E aí, se aparecer lagartixa de novo, aí a gente observa de novo para poder ver se vai acontecer o mesmo tipo de coisa. Porque aí a gente consegue interpretar alguns sinais, né? E assim, a própria natureza, as coisas, elas servem como um padrão divinatório, né? A gente consegue ali prever algumas coisas de sinais mesmo da própria deusa, observando as coisas ao redor, o que está acontecendo, né? Isso aí é muito importante também. Tem que ficar atento aí, tem que ficar com os olhos abertos, né? Porque às vezes as divindades, elas falam com a gente, mandam sinais, e aí a gente não percebe, fica lá no mundo da lua, no mundo encantado, e não consegue perceber que é a divindade que está lá falando com você, né? Por isso que é importante, você ainda não falou, mas a questão que foi que eu aprendi com você, inclusive, a questão da confirmação, porque eu não fazia ideia que a gente podia fazer isso, né? E é uma coisa tão simples, você chega lá no seu oráculo, seja ele qual for, tarô, runas, pêndulo, e você pergunta, olha, deusa, realmente isso aconteceu? Foi para isso que apareceu e tal? E aí você vai recebendo as confirmações, né? Aí. Me ajudou muito, muito mesmo. E ainda acho muitas vezes que vivo na paranoia. Né? Mas aí é um processo que a gente vai trabalhando com o tempo, né? Vai melhorando, vai se policiando. Que piscado. Verdade. E a gente vai trabalhando mesmo, porque é sempre importante a gente ter alguma forma de comunicação, né, com o espiritual, para poder a gente confirmar aquilo ali, né? Então, tem pessoas que, mas eu não tenho dom para tarô. O pêndulo é super simples, né? O pêndulo é o mais simples de todos. Então, você não precisa interpretar símbolos nem sinais. Ele gira ou por sim, ou por não, ou por talvez ali. Não tem muito para onde escapar, né? O pêndulo, ele ajuda bastante nessa questão dele. Verdade. E assim, antes de né? Eu era aquela sabe? Você fez, né? Foi. E graças a Deus, que se comunica com a gente. E ela pode se comunicar com qualquer um, né? Qualquer e antes eu não sei, isso é uma coisa muito extraordinária. Um sacerdote, quantos anos, e aí teria falar, ver, né? E tudo mais.
e eu aprendi com você que pode se comunicar com qualquer pessoa, como experiência, que é assim, maravilhosa, né? E é bem importante para a gente estar. É verdade. Muitas pessoas têm essa ideia de tipo assim, não vai se comunicar comigo, é uma divindade, por que vai se comunicar comigo? Então as pessoas elas acabam colocando certas barreiras e fica no escuro, né? Faz aquilo que outra pessoa fez, ou que outra pessoa mandou. Mas é muito importante a gente ter o nosso próprio divindade. Bom dia. A internet aqui não está muito boa. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal das duas, que vou deixar aqui embaixo. Mais sugestões aí vocês podem deixar para os próximos vídeos. Tchau, gente. Tchau, tchau.